Hoje eu quero te mostrar 10 sinais escondidos que muitas vezes passam despercebidos, mas que dizem muito sobre intenções, respeito e até sobre manipulação emocional. Vamos entender como reconhecer esses comportamentos, em quais momentos vale a pena ter paciência e quando é hora de se afastar. Para isso, vou trazer exemplos práticos, pequenos testes que você pode aplicar no dia a dia e até frases prontas que ajudam a sair de situações confusas sem perder sua postura. O primeiro ponto da lista é algo bem comum, a ambiguidade. Já reparou como algumas mulheres conseguem manter você por perto, mas sem nunca assumir de verdade o que querem? Em um dia, ela parece super envolvida. No outro, age como se você fosse apenas um conhecido distante. Esse jogo de aproxima e afasta não é coincidência, é uma forma de manter o controle. Ela pode dizer que não está pronta para algo sério, mas ao mesmo tempo fica irritada quando você conversa com outras mulheres. Cancela encontros de última hora, mas exige mensagens de bom dia todos os dias. Em público, ela transmite energia de solteira, mas em privado chama você de minha pessoa. Isso não é carinho, meu amigo, é manipulação. Existe uma verdade simples. Clareza é sinônimo de respeito. Se ela não consegue te dar clareza, significa que não respeita o que você sente. Uma pergunta poderosa para quebrar essa névoa é: o que exatamente estamos construindo nos próximos 90 dias? Depois, fique em silêncio. Se a resposta dela for clara, algo como quero exclusividade, vamos nos ver 2 vezes por semana e se der certo, assumimos um compromisso? Ótimo! Agora, se a resposta for vaga, não gosto de rótulos, vamos deixar rolar, para que definir as coisas? Então você já tem sua resposta. E aqui entra o seu limite. Eu só coloco energia onde existe reciprocidade. Se o que você quer é algo casual, eu ajusto a minha postura e sigo no mesmo ritmo. Claro que nem tudo precisa ser radical. Existem situações em que vale um pouco de espaço. Talvez vocês estejam no início, apenas 2 encontros até agora, e a paciência faz parte. Ou talvez ela tenha sido honesta sobre ainda estar se recuperando de um término e vocês alinharam expectativas. Isso é justo. Mas se esse jogo de empurra e puxa se prolonga, não é cura, é procrastinação. E falando em progresso, eu quero compartilhar algo incrível com vocês. Estamos muito próximos de bater a marca de 10.000 inscritos no canal. Êêê! E quando alcançarmos essa meta, tem um presente especial, o audiobook Código da Atração. Será lançado por um valor simbólico e ficará disponível 1 semana em promoção, hein? O que você ganha com isso? Um audiobook permite que você aprenda enquanto você está no trânsito, no carro, durante exercícios ou até mesmo relaxando em casa. Ele entrega todo o conteúdo do livro de forma prática, rápida e envolvente, sem perder nenhuma técnica valiosa para melhorar a sua vida amorosa. E não para por aí, hein? Também vamos lançar o novo quadro Grazi Responde, onde eu vou responder diretamente as dúvidas de vocês, trazendo conselhos reais e aplicáveis para situações do dia a dia. Então fique ligado, participe dessa conquista com a gente e prepare-se para absorver conhecimento que vai transformar suas relações. O segundo sinal é o desrespeito em público. A primeira vez que uma mulher solta uma piada sobre você diante de pessoas que você admira, não é apenas humor inocente, é um teste para medir até onde ela pode ir antes de ferir sua dignidade. Essas situações podem parecer pequenas, mas revelam muito. Ela pode interromper sua fala no meio de uma história só para te corrigir e te deixar sem graça. Pode ironizar sua altura, sua situação financeira ou até insinuar que você não é homem suficiente na frente de amigos. Pior ainda, pode flertar com outros homens enquanto você está ao lado e quando confrontada responde com relaxa, é só brincadeira. Aqui vai a verdade. O desrespeito funciona como um veneno lento em qualquer relacionamento. Uma vez que o desprezo se instala, o amor começa a morrer pouco a pouco. Quer um teste rápido? Pergunte a si mesmo: você aceitaria esse tipo de comportamento vindo de um amigo próximo?
Ela teria coragem de fazer o mesmo diante do chefe dela? Se a resposta for não, então não se trata de humor, trata-se de humilhação. E o que fazer na hora? A melhor postura é manter a calma, não levantar a voz e mostrar autodomínio. Você pode simplesmente dizer: não curto esse tipo de comentário. Se precisar de mim, estarei ali. Depois, retire sua atenção e siga em frente. Nada de discurso, nada de drama. Assim você mostra respeito próprio sem se rebaixar ao jogo dela. Em outro momento, quando estiverem a sós, deixe claro o limite. Olha, aquela vez que você brincou sobre o meu dinheiro na frente dos meus amigos passou dos limites. Não quero que isso se repita. Se acontecer de novo, eu saio da relação. Fale uma única vez e observe como ela age dali em diante. Se o comportamento se repetir ou se ela permitir que amigos e familiares também te desrespeitem sem te defender, é hora de encarar a realidade. Você não está lidando com uma parceira, mas como alguém que te diminui. E um detalhe essencial, hein? Nunca aceite um pedido de desculpas particular por algo que ela fez em público sem que haja uma retratação também pública. Não adianta química, não adianta atração. A conexão mais intensa do mundo não consegue apagar os danos causados pelo desprezo. O terceiro sinal é quando ela sabota o seu propósito. Pare e pense. Você está ao lado de alguém que faz você se sentir culpado por correr atrás dos seus sonhos, que cria discussões justamente na véspera de momentos importantes para a sua carreira? Que solta frases como: acho que você ama mais o seu trabalho do que a mim? Esse tipo de mulher não incentiva, ela desestabiliza. Ela pode zombar da sua rotina de treinos, ironizar o tempo que você dedica aos estudos ou até inventar emergências sem importância justamente quando você precisa se concentrar. A verdade é simples, uma parceira de valor nunca compete com sua missão. Ela protege o espaço onde você está construindo quem deseja se tornar. Se ao invés disso, ela disputa sua atenção e tenta puxar você para baixo, o problema não é o seu foco, é a falta de apoio dela. Existe sim uma alternativa antes de tomar decisões definitivas. Dá estrutura ao relacionamento. Como? Criando um plano semanal claro. Algo como: terças e quintas, das 18 às 21, é meu horário de trabalho profundo. Sábado de manhã, academia e compromissos pessoais. Sexta-noite, esse tempo é só nosso. E mais, defina o que realmente é uma emergência. Saúde, segurança, família. Tédio ou medo de perder sua atenção não entram nessa lista. Claro, no início é natural que existam ajustes. Talvez você tenha exagerado no trabalho e deixado a relação em segundo plano, ou vocês ainda estejam aprendendo a equilibrar rotinas. Nesse caso, a paciência faz parte. Mas depois de tudo estar alinhado, se ela ainda zombar da sua dedicação ou transformar cada não em uma briga, é hora de agir. Uma resposta firme e elegante pode ser: meu futuro não está aberto a negociações. Já que isso continua se repetindo, vou encerrar por aqui. Desejo a você o melhor. Lembre-se, quem ri dos seus objetivos hoje, amanhã pode ser o mesmo que te impede de realizá-los. O quarto sinal é quando ela insiste em ultrapassar os seus limites. Algumas pessoas não entendem a palavra não. Para elas não significa apenas tente de novo. Quando isso acontece dentro de um relacionamento, não é mais sobre comunicação, é sobre respeito. Esse comportamento costuma aparecer de formas sutis. Ela esquece repetidamente o limite que você deixou claro. Faz piadas para minimizar a situação como se fosse exagero da sua parte. Tenta inverter a lógica dizendo que se você fosse realmente seguro, aquilo não te incomodaria. Te pune com silêncio, birra ou falta de afeto quando você mantém sua posição. Pede desculpas, mas logo depois repete tudo com uma nova justificativa. Aqui está a verdade. Limites não são tópicos para debate, são padrões de vida. Você não precisa implorar para que alguém respeite o que já foi estabelecido. Você comunica uma vez, com clareza, e mostra quais serão as consequências caso seja desrespeitado. Uma estrutura simples que pode ajudar é: quando X acontecer, eu sinto Y, meu limite é Z.
Se isso repetir, farei W. Exemplo: quando você mantém conversas de flerte com o seu ex, eu sinto que o nosso relacionamento fica vulnerável. O meu limite é zero contato romântico com o ex. Se isso acontecer, minha querida, novamente eu me afasto. Claro, se você nunca explicou de forma clara o que te incomoda, pode dar um voto de confiança e alinhar tudo isso primeiro. Mas depois de estabelecido, se ela continuar ignorando, não é acidente, é escolha. E tem mais, se ela debocha dos seus limites, chama você de controlador só porque tem padrões ou tenta usar sexo, carinho ou até humilhação pública para manipular você a ceder, então não há espaço para paciência. Imagine a cena. Vocês concordam que não haverá trocas de mensagens sugestivas com outras pessoas. Uma semana depois, ela posta uma foto de biquíni e responde com um coraçãozinho a cada comentário de outro homem. Você fala com calma e ela rebate. Você é inseguro. No dia seguinte, repete tudo de novo. Isso não é mal entendido, é decisão consciente. Nessa hora, a sua resposta deve ser firme. Não estou pedindo autorização para ter padrões, estou mostrando como eu vivo. Se isso não se encaixa no que você quer, então não somos compatíveis. E lembre-se, mulheres maduras e seguras não fogem de limites, elas os respeitam. O quinto sinal é o que eu chamo de jogo da inversão. Esse padrão acontece quando a discussão não é sobre resolver um problema, mas sobre manter o controle. Negar, atacar e inverter o papel de vítima e culpado. Funciona assim: você levanta uma questão real, mas em vez de lidar com ela, ela inverte tudo. Primeiro nega, depois ataca seu caráter e de repente você é quem está pedindo desculpas por ter mencionado o assunto. O problema inicial desaparece e o que sobra é você duvidando da própria sanidade. Exemplo: você diz calmamente: percebi que você mentiu sobre onde estava. Ela rebate: você é controlador, tá ficando louco. Ou você mostra uma mensagem de flerte que encontrou e ela desenterra um erro seu de 6 meses atrás, transformando aquilo no novo foco da briga. O assunto real é engolido por distrações. Aqui estão algumas perguntas importantes. Toda vez que vocês discutem, você acaba se defendendo do seu tom de voz em vez do problema em si? Ela adiciona novas acusações a cada vez que você levanta uma questão? Ela é capaz de repetir o que você disse com clareza, mostrando que realmente entendeu? Se a resposta for não, então não é diálogo, é manipulação para evitar responsabilidade. E como lidar? Estabeleça regras simples de comunicação. Regra do foco único: um problema por vez. Hoje estamos falando sobre X e é só isso. Regra da responsabilidade. A forma saudável de assumir algo é dizer: fiz X, isso te afetou de Y maneira e aqui está como vou mudar. Mas atenção, nem sempre isso funciona. Há situações em que a única saída é se retirar. Se todo o desentendimento termina com você se desculpando apenas por ter levantado a questão, se ela parte para insultos, expõe você publicamente ou coloca amigos e familiares contra você, se mesmo após você impor limites claros, o padrão só se intensifica, nesse ponto sua resposta deve ser direta. Nós temos visões diferentes sobre respeito e responsabilidade. Vou encerrar por aqui e te desejo o melhor. Jamais esqueça, o amor só floresce em solo fértil de responsabilidade. Sem ela, o que existe é controle disfarçado. O sexto sinal é a triangulação, ou como eu gosto de chamar, o jogo dos orbitadores. Isso acontece quando ela mantém homens por perto como se fossem satélites girando em torno dela para te colocar constantemente em posição de competição. É como se o relacionamento nunca fosse entre duas pessoas, mas sim um teste público com plateia. Os sinais são claros. Ela insiste em falar sobre os caras que vivem enchendo a caixa de mensagens dela. Usa o nome de outro homem logo após uma briga só para cutucar. Compara você com o ex. Ele sabia planejar melhor. Mantém colegas de trabalho com um flerte evidente sempre por perto, chamando isso de inofensivo. Esconde detalhes que deveriam ser transparentes, mas exige devoção total da sua parte.
A verdade é simples: ciúme não pode ser usado como ferramenta de controle dentro de um relacionamento saudável. Se ela precisa da sombra de outros homens para valorizar você, não está pronta para exclusividade. E aqui entra um teste importante: a prova de transparência. Você pode dizer algo como: eu não me relaciono em triângulos. Se ele é só um amigo, me apresente e mantenha tudo dentro de limites respeitosos. Agora observe a reação dela. Uma mulher sem nada a esconder não terá problemas em trazer luz e clareza, até porque relacionamentos sólidos são protegidos por padrões simples, como nada de mensagens sugestivas com amigos, sem ligações privadas com ex, encontros com antigos parceiros apenas em grupo, nunca a sós, postagens que valorizam a relação em vez de pescar a atenção de desconhecidos. Claro, dá para ter paciência se for cedo demais e você ainda não tiver deixado seus padrões claros. Se eu conversar, ela entende, se ajusta, coloca limites nos orbitadores e mantém esse comportamento com consistência, ótimo, isso mostra maturidade. Mas você deve acender o alerta se diante disso ela te chamar de inseguro só por ter padrões razoáveis, ou se recusar apresentações básicas. Ou pior, se ainda aumentar ainda mais a busca por atenção masculina depois que você expressou suas preocupações. Se decidir dar uma última chance, pode dizer algo como: não estou pedindo para você abandonar amizades saudáveis, estou pedindo um relacionamento que não dependa de ciúmes ou competições. Se esses orbitadores continuarem, eu não fico. Jamais esqueça, meu querido, um homem de valor não implora por um espaço em um triângulo, ele só permanece onde é a prioridade, nunca a opção. Número 7, intimidade como alavanca. Você já percebeu se a sua mulher retém carinho ou afeto toda vez que vocês têm um desentendimento? Como se o silêncio e a frieza fossem uma forma de punição? Ou pior, ela só demonstra intimidade quando você cede, pede desculpas ou faz algo para compensar. Frases do tipo: você devia me conquistar de volta fazendo tal coisa. Ou, quem sabe se você tivesse agido direito, já são sinais claros, hein? É como se o afeto fosse condicionado. Você só recebe atenção quando está obedecendo às regras dela e não porque existe amor genuíno. Nessas horas, a intimidade deixa de ser natural e passa a ser uma moeda de troca. Se ela fica carinhosa apenas quando você está gastando, implorando ou fazendo de tudo para agradar, cuidado, hein? Você não está sendo amado, está sendo gerenciado. E perceba o padrão. Toda vez que você impõe um limite, a distância aparece. Mas basta você ceder que ela volta como se nada tivesse acontecido. Isso não é amor, isso é manipulação. Relacionamentos saudáveis não funcionam assim. Intimidade de verdade não depende de barganha, não é usada para encobrir problemas ou fugir de conversas difíceis. Você pode até dar um voto de confiança se o relacionamento for novo e vocês ainda não tiverem alinhado expectativas. Mas se esse comportamento se repetir, lembre-se, em uma relação de valor, o afeto é constante, sincero e abundante. Ele não desaparece como punição e nem retorna como prêmio por obediência. Número 8, a vida secreta. Existe uma diferença muito clara entre privacidade e sigilo. Privacidade protege a dignidade, sigilo protege opções escondidas. E você precisa aprender a diferenciar isso. Talvez você já tenha percebido sinais. Ela deixa o celular sempre virado para baixo, ativado no modo não perturbe quando está com você. Senhas mudam de repente depois de uma briga. Conversas inteiras desaparecem porque, segundo ela, estava só limpando o histórico. Os planos dela são sempre vagos. Vou sair com amigos, mas você nunca sabe quais. Uma história que ontem era grupo de estudo, amanhã vira aniversário de colega e depois se transforma em outra desculpa qualquer. Se você tenta pedir clareza, logo é acusado de controlador. Quando finalmente conhece parte do círculo dela, percebe que é apresentado apenas como um amigo. E online? Nas redes sociais, ela se mostra solteira, energética, aberta ao mundo, mas na vida real
exige de você dedicação exclusiva. Aqui está a verdade. A honestidade deixa rastros, introduções, padrões previsíveis, histórias que batem, consistência. O segredo, por outro lado, deixa lacunas, contexto faltando, detalhes que mudam, defensividade exagerada. Você pode até aplicar alguns testes simples para se orientar. Teste da consistência. As histórias dela mudam de um dia para o outro? Teste da integração. Já faz meses e você ainda não conhece os amigos próximos dela? Teste da reciprocidade. Ela se sentiria confortável se você desse a ela o mesmo nível de detalhes que ela oferece a você? Essas perguntas não são vigilância, são apenas transparência básica, esperada em qualquer relacionamento sério. Agora, claro, existe espaço para dar graça no início do namoro, quando limites sobre privacidade digital ainda não foram definidos. Mas se os sinais persistem, atenção! Se cada pergunta razoável vira acusação de insegurança, se você encontra uma inconsistência e ela se fecha ainda mais, se as histórias ficam cada vez mais rasas e a culpa sempre recai sobre você, se a integração nunca acontece mesmo após meses, então está claro, você não está lidando com privacidade, e sim com segredos. Um parceiro de valor entende que algumas coisas devem permanecer privadas do mundo, mas nunca da pessoa com quem se compromete. Se a única forma de manter a paz é parar de fazer perguntas, sinto dizer, você não está em um relacionamento, está preso em um labirinto. E labirinto não é amor. Número 9, finanças. Aqui está uma das maiores armadilhas silenciosas nos relacionamentos. Você percebe quando ela passa a esperar que você financie um estilo de vida que nem ela mesma consegue sustentar. Quando amor é traduzido em recibos, quando cada não seu vira vergonha, manipulação ou comparação com outros homens que, segundo ela, sabem mimar uma mulher de verdade, presentes deixam de ser gestos de carinho e passam a ser medidos como pontos em uma tabela invisível. Nada é apreciado pelo valor emocional, apenas avaliado pelo preço. Mas a verdade é simples. Uma mulher madura valoriza contribuição, não cobrança. Ela entende que dinheiro é ferramenta de construção em equipe, não coleira para controlar o homem. Agora reflita, sempre que vocês falam de dinheiro, a conversa termina em silêncio, frio ou chantagem emocional? Você sente mais pressão para impressionar do que desejo genuíno de prover? As ocasiões especiais parecem nunca acabar, como se houvesse uma nova data todo mês, cada vez mais cara? Quando você investe no seu futuro pagando dívidas, poupando, montando um negócio, ela celebra isso ou ridiculariza, dizendo que é só desculpa para não gastar com ela? Essas respostas revelam muito, hein? Por isso, estabeleça padrões claros desde cedo. Seja firme e mais direto. Eu não vou financiar um estilo de vida que coloque o meu futuro em chamas. Se estamos juntos, é para construir, não para queimar. No fim, tudo se resume a isso. Se ela ama mais a sua carteira do que a sua visão, então talvez seja a hora de você escolher a sua visão. E lembre-se, relacionamentos saudáveis não vivem em um ciclo de desculpas e cobranças. Vivem de reciprocidade, apoio e construção. Número 10, o ciclo de desculpas. Alguns relacionamentos não amadurecem e eles simplesmente repetem o mesmo padrão explosivo. Depois da confusão vem o grande pedido de desculpas, a fase da lua de mel e o ciclo recomeça. Funciona assim, ela ultrapassa um limite claro. 2 semanas de calmaria, mas o mesmo gatilho leva à mesma explosão, seguida de nova desculpa. Você começa a medir a paz em dias, não em meses. O problema é que muitos homens focam apenas nos momentos bons dela, ignorando o comportamento médio. É aí que o ciclo prende. Faça essas perguntas a si mesmo. Os pedidos de desculpas vêm acompanhados de ações concretas ou apenas de grandes sentimentos? Depois das desculpas, ela muda sistemas importantes como agenda, limites, amizades ou redes sociais, ou só muda o tom da conversa? Ela diz, vou fazer melhor, ou apresenta um plano claro de ação com passos definidos? O intervalo entre os incidentes está encurtando?
A diferença entre palavras e mudança é simples. Palavras são desculpas, ações são provas. Algumas orientações práticas. Se for a primeira infração e ela assumir a responsabilidade, você pode dar uma chance. Talvez implementem um plano de reconexão, check-ins semanais, sessões de conversa focada ou até mesmo encontros específicos para alinhamento. Mas se o padrão se repetir, desculpas carregadas de culpa, grandes gestos sem mudança real, repetição do mesmo limite pela terceira vez, difamação aos amigos e pedidos de desculpas privados, é hora de agir, meu querido. A forma de lidar. Trate uma questão por vez, sem insultos, sem mudar de assunto. Coloque tudo em um plano escrito com notas que ambos possam acompanhar. Estabeleça check-ins de 30, 60 e 90 dias para monitorar a consistência. Se o padrão voltar, o relacionamento deve terminar. É direto, mas necessário. Desculpas são palavras, mudança é o que prova o valor real. Se a história continua repetindo o capítulo 1, é hora de fechar o livro. Pode parecer muito, mas vale revisitar cada ponto e manter a atenção total aos sinais. Lembre-se, relacionamentos saudáveis exigem responsabilidade, clareza e consistência. Sem isso, não há crescimento. E eu quero saber de você, qual desses sinais você já percebeu em algum relacionamento ou já viveu na prática? Comente aqui embaixo, compartilhe a sua experiência, porque eu vou adorar ler e interagir com vocês. Vocês sabem que eu sempre estou interagindo, né? Se gostou desse assunto, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com amigos que precisam ouvir isso e se inscreve no canal para não perder as próximas dicas e lançamentos exclusivos. Se inscreve agora mesmo. Um forte abraço, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!